Vamos lá, pessoal, vamos lá, aí, vamos começar. E aí, pessoal? Cena 1, claquete, gravando. Olá, eu sou o professor Firmino e hoje vou conversar com você sobre o diabetes, uma doença grave que vem atingindo cada vez mais pessoas no Brasil e que compromete muito a qualidade de vida. Muita gente acha que o diabetes é simples, basta não comer doces que o problema está resolvido, mas isso é um grande engano. O diabetes é um problema de saúde muito sério e que normalmente vem acompanhado de vários outros problemas. O diabetes já atinge 15 milhões de brasileiros e esse número vem aumentando nos últimos anos. E este é o nosso amigo Godofredo, que é diabético. Ele vai me ajudar a mostrar como é a vida de uma pessoa com essa doença. A sua esposa Carlota, que não tem diabetes, vai me ajudar também nessa tarefa. Existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. No diabetes tipo 1, os sintomas aparecem na infância ou adolescência. Este tipo é o mais raro. No entanto, o diabetes tipo 2, que é caso do Godofredo, é o que mais vem crescendo. Quase 90% dos diabéticos são do tipo 2, que está associado ao estilo de vida das pessoas. No Godofredo, por exemplo, a obesidade, a falta de atividade física, a alimentação incorreta e outros fatores fizeram com que ele desenvolvesse a doença. Além disso, é importante lembrar que quem tem pais, tios ou irmãos diabéticos tem maior chance de desenvolver diabetes. Eu vou explicar o que acontece ao organismo para a gente entender melhor o diabetes. Quando comemos um alimento, qualquer um, não só os doces, por exemplo, o macarrão do domingo, o pastelzinho da feira, a pizza do sábado à noite, o corpo quebra esse alimento em pequenas partes, entre elas a glicose, responsável por fornecer energia para cada uma das células do corpo. Para que a glicose possa entrar nas células, ela precisa da ajuda de um hormônio chamado insulina. O pâncreas é o órgão responsável pela produção de insulina. No Godofredo, que é diabético, o pâncreas não produz insulina suficiente. Com isso, a glicose não consegue entrar nas células. Ela fica acumulada no sangue. Isso provoca danos graves nos vasos sanguíneos, nos nervos e nos órgãos. O diabetes é traiçoeiro. No início, o paciente geralmente não percebe os sintomas, como, por exemplo, muita sede, muita vontade de urinar, fraqueza. Muitos só descobrem que têm a doença quando acontece uma complicação. Muitas vezes, essas complicações estão ligadas a outros problemas de saúde, como, por exemplo, a hipertensão e o colesterol elevado. A hipertensão é o aumento da pressão do sangue nos vasos sanguíneos, ou seja, é a pressão alta. Imagine que seus vasos sanguíneos sejam tubos por onde corre o sangue. Na hipertensão, o diâmetro desses tubos diminui, fazendo com que a pressão do sangue aumente, forçando a parede do vaso. Esse aumento de pressão tem muitos efeitos ruins no organismo. O Godofredo, que também é hipertenso, tem mais chances de desenvolver problemas nos rins, de ter um derrame e o coração, trabalhando sobrecarregado por causa da pressão, pode sofrer um infarto. Imagine o esforço do coração trabalhando 24 horas por dia sobrecarregado. E onde é que o colesterol entra nisso tudo? Bom, o colesterol é um tipo de gordura presente em vários alimentos. Para simplificar, vamos dizer que existe o colesterol bom, que é o HDL, presente no azeite, no óleo de milho. E existe o colesterol ruim, que é o LDL. O Godofredo, por exemplo, adora comer um pernil assado. Godofredo, esse aí tá caprichado, hein? Pois é, o problema é que alimentos ricos em gorduras saturadas, como carnes muito gordurosas e derivados de leite, aumentam o nível de colesterol ruim no sangue, entupindo os vasos sanguíneos até fechá-los completamente. Quando isso ocorre, você pode ter um infarto, um derrame, pode até morrer. Menos Godofredo. Existe ainda os triglicérides, que fazem parte da gordura que fica acumulada no corpo. Essa gordurinha extra, que também está relacionada ao colesterol, é responsável por muitos problemas. O diabetes sozinho já é um problema importante. Associado ao colesterol elevado e à hipertensão, então nem se fala. Os riscos se multiplicam.
Uma outra complicação do diabetes que pouca gente conhece é a neuropatia diabética. Você já ouviu falar, Godofredo? Então senta que essa pode ser dolorosa, hein? Eu vou explicar. Neuropatia é como os médicos chamam um machucado no nervo. Os nervos do nosso corpo são responsáveis pelos movimentos que realizamos. Os nervos é que fazem a gente perceber sensações como dor, diferenças de temperatura, etc. O diabetes pode causar danos aos nervos se não for adequadamente tratado. Isto faz com que a pessoa passe a sentir várias sensações desagradáveis, como choques, pontadas, queimação, formigamento, etc. Essas sensações acontecem frequentemente nos pés, mas podem ocorrer nas mãos ou em outra parte do corpo. A dor pode, com o tempo, ir piorando, até ficar muito forte, fortíssima, insuportável. Em alguns casos, até a brisa em contato com a pele pode causar dor. Até a roupa no corpo faz doer. A neuropatia diabética é muito frequente no paciente com diabetes que não é tratado adequadamente. Até 45% dos diabéticos podem desenvolver dor devido à neuropatia diabética. As pessoas nunca imaginam que um formigamento desagradável e persistente no pé, por exemplo, possa ter a ver com diabetes. Mas olha, pode ter sim. E pode ser a dor da neuropatia diabética. A dor, às vezes, é muito intensa. Isso leva a tantos sofrimentos. A pessoa não consegue dormir, acaba ficando irritada, pode até entrar em depressão. Só um detalhe: existem outras causas para a dor que surge de um machucado no nervo. Por exemplo, traumatismos dos braços e pernas, tumores, cirurgias. O diabetes é uma das possíveis causas desse tipo de dor. Mas agora, vamos falar de um outro assunto, também ligado ao diabetes, que eu sei que você vai gostar, Godofredo. Vamos falar de sexo. Bem, na verdade nós vamos falar sobre a falta de sexo, o que não é nada bom. Vamos falar sobre as dificuldades de ereção no diabético. Godofredo, eu posso te fazer uma pergunta pessoal? Você já teve dificuldade de ereção? Olha, esse assunto pode parecer tabu, mas deve ser encarado com naturalidade. A dificuldade de ereção é a incapacidade de ter ou manter uma ereção suficiente para uma atividade sexual satisfatória. Nem precisa dizer que este problema afeta muito a qualidade de vida dos casais. Muita gente acha que as dificuldades de ereção estão relacionadas a causas psicológicas, mas na verdade, a maioria dos casos está ligada a condições físicas. Godofredo, você sabia que até 75% dos homens com diabetes têm algum grau de dificuldade de ereção? Lembra quando eu disse que o diabetes afeta a circulação do sangue no organismo todo? Pois bem, essa é a causa das dificuldades de ereção no diabético. Inclusive, muitos homens que estão começando a ter problemas de ereção descobrem mais tarde que isso aconteceu porque estavam com diabetes. Ou seja, a dificuldade de ereção pode ser um dos primeiros sintomas do diabetes. A verdade é que, apesar de parecer um grande fantasma, o diabetes pode sim ser controlado. Todos nós, sendo ou não diabéticos, devemos tomar cuidado com nossos hábitos, fazer exercícios, cuidar da alimentação. E é importante também visitar periodicamente um médico. Ele é a melhor pessoa para detectar e tratar o diabetes. Existem tratamentos muito eficazes para o controle dessa doença e de suas complicações. Nosso amigo Godofredo, que já foi ao médico, que já está se tratando, é um ótimo exemplo a ser seguido. Godofredo, obrigado pela sua genial atuação. Acho até que vou indicar você para o Oscar. Que tal, né? Obrigado a Carlota. E vamos ficar de olho no diabetes.